Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Ayrton, dando continuidade aí, tá? Na, na nossa matéria em relação ao segundo bimestre, tá? Com o estudo do artigo 159 do nosso Código Penal, nós iremos dar início aí a, ao estudo do crime de extorsão mediante sequestro, né? O artigo 159, e também damos início aí, tá? Ao estudo das disciplinas, das matérias envolvendo o nosso segundo bimestre, tá ok? Uh, Iniciamos aí, né, antes da gente colocar propriamente a matéria, só queria ressaltar com vocês, né, que iniciamos aí o segundo bimestre, ainda sob a ocorrência, né, da pandemia do coronavírus, do Covid-19. Então nós temos que iniciar os nossos trabalhos aí, né, através das aulas, das videoaulas, das aulas online, tá? Seguimos na mesma direção, considerando aí a necessidade de que vocês façam uma resenha, um resumo, né, daquilo que vocês aprenderam e daquilo que vocês captaram durante as nossas aulas e que me enviem lá pelo Aprender para que a gente possa fazer o controle através do recurso envio de arquivo, tá bom? Essas atividades, elas terão peso, né, na composição da nota final do bimestre, então é importante ressaltar isso daí, principalmente com relação à participação de vocês. O prazo, né, a gente continua também com um prazo aí legal para que vocês possam fazer essa atividade e por dia, a cada dia que a gente tiver de aula, por exemplo, né, essa aula referente à quarta-feira, agora dia 22, né, nossa aula do dia 22. Então, cada dia a gente vai postando aí as videoaulas para que vocês possam acompanhar, tá ok? Bom, vamos lá, vamos para o nosso trabalho então. E antes de seguir, só queria destacar aí mais uma vez que se houver algum tipo de dúvida, algum tipo de necessidade, né, estou à disposição de vocês. Me mandem e-mail, nós temos aí o nosso representante de classe também, me mandem um WhatsApp. Eu não quero correr o risco da gente seguir aí existindo algum tipo de dúvida, tá ok? Em relação a vocês. Estarei disponibilizando para vocês também no Aprender, né, esse material, os slides, para que vocês possam também seguir, né, lembrando aí também que prestem atenção que alguns slides eu trago aí anotações e citações, né, nas anotações ali naquele rodapézinho embaixo, tá ok? Bom, vamos aí então explorar o crime de extorsão mediante sequestro, nosso artigo 159. Devo confessar a vocês que esse foi um tipo penal, principalmente nas décadas de 80 e 90, que ganhou aí, né, uma repercussão midiática. Essa é a verdade. De grande importância, digamos assim, o estudo, né, e a punição, a repressão a esse tipo de criminalidade nos anos 80 e 90. Foi até objeto, né, de criação de delegacias e varas especializadas aí no combate à extorsão mediante sequestro. Hoje, né, assim, em virtude justamente da sua repressão e da sua prevenção, né, da atividade pública na prevenção e repressão desse tipo de crime, gradativamente ele foi deixando de existir, ele foi caindo, caindo, caindo. Hoje, né, longe de mim dizer que o estudo do artigo 159 não tem uma importância, mas o que eu gostaria de destacar com vocês é que hoje nós não encontramos com tanta familiaridade, com tanta repercussão, né, a ocorrência desses crimes na mídia, tá certo? Um pouco por conta justamente aí da migração da própria criminalidade para outros delitos. Cito aí a vocês a questão dos caixas eletrônicos, por outras razões, é porque a sociedade aí também passou a, digamos assim, não se ver tão, tão frustrada diante desses crimes. Mais uma vez, pelo amor, né? Pelo amor de Deus, aí não estou dizendo que não é um crime que causa
insegurança jurídica, que causa instabilidade social. Muito pelo contrário, né? Veremos mais adiante aí que é um crime cuja pena, principalmente nas suas figuras qualificadas, né, que é um dos maiores do Código Penal. Mas, em virtude da sua baixa ocorrência nos dias atuais, né, ele deixou de ser objeto de exploração pela mídia. Maravilha? Noções introdutórias, então passaremos aí, né, antes do estudo propriamente dos seus elementos, né, da sua estrutura dogmática, vamos aí a algumas noções introdutórias. A primeira delas eu quero expor a vocês justamente a estrutura típica ou estrutura dogmática, né? Aquela previsão abstrata em lei do qual a gente se vale para a aplicação do artigo 159 do crime de extorsão mediante sequestro, tá ok? Então nós temos ali o artigo 159 caput, que nos apresenta a figura simples, que nos traz aí aqueles principais elementos. Depois nós temos uma figura qualificada do parágrafo 1º, foi uma figura esculpida, como você pode perceber, pela Lei 10.741 de 2003. Essa figura, como veremos mais adiante, né, nos apresenta aí, na verdade, três características da qualificação do crime. Né? Uma levando em consideração o tempo do crime, outro levando em consideração a idade da vítima, e um terceiro, a conjugação com outro delito, com a ocorrência de um outro delito. Depois nós temos aí mais duas figuras qualificadas, que é dos parágrafos 2º e 3º, intimamente ligadas, porque levam em consideração um resultado qualificador, qual seja, leva em consideração o parágrafo 2º, a lesão corporal de natureza grave, e implicitamente aí nós temos a lesão corporal de natureza gravíssima também. E o parágrafo 3º nós encontramos, enquanto resultado qualificador, a morte. E, derradeiramente, no parágrafo 4º, nós temos aí, eu anotei aqui como causa de diminuição de pena, tá? Foi até esculpido pela Lei 9.269 de 96. Eu decidi por bem aí denominá-lo diminuição de pena, porque é a sua natureza jurídica. Esse parágrafo 4º, enquanto natureza jurídica, né, natureza dogmática jurídica, ela é uma causa de diminuição de pena, mas ela é popularmente conhecida como a causa de delação premiada dentro do artigo 159, né? Veremos aí oportunamente que o principal ponto de estudo desse parágrafo 4º são os seus requisitos, tá certo? E antes da gente seguir, também uma outra consideração, tá? Esse 159 é uma figura originária do Código, mas ele sofreu muitas alterações, muitas modificações no decorrer do tempo, principalmente em relação às suas penas, tá? Se você der uma olhada lá no Código Penal, você verá, você encontrará ali que várias alterações, né, foram propostas principalmente nos preceitos secundários da norma em relação à exasperação de pena. Essa foi uma, digamos, né, uma atitude ou uma forma de agir dentro daquilo que inicialmente eu falei a vocês, destaquei a vocês da questão midiática, né? Anos 80 e 90, houve uma explosão desse tipo de crime. É um tipo de crime que, além da vítima, né, atinge diretamente, porque todo crime atinge indiretamente a família, mas esse é um crime que atinge diretamente a família, né? Então não é só o criminoso, não é só a vítima que sofre, né? Eu ia falar o criminoso. Não é só a vítima que sofre, nós temos toda a família. Vítima direta do crime não é apenas aquele que está com a liberdade privada, mas toda a família que continua em casa, né, aguardando o retorno, o regresso do seu ente querido. Tá? Então, justamente foi essa mola propulsora, foi essa condição social, podemos assim dizer, que impulsionou aí a alteração, principalmente dos preceitos secundários da norma penal do artigo 159, da pena, né? Quem tiver curiosidade, tiver com o código aí, ou tiver a possibilidade de consultar posteriormente, né, a aula, dê uma olhadinha ali que as alterações principalmente levam em consideração a pena, tá? Outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é em relação à questão da lei dos crimes hediondos, né? O nosso crime de extorsão mediante sequestro, tanto na sua figura simples,
quanto nas suas figuras qualificadas dos parágrafos 1º, 2º e 3º, como nós vimos outrora, são considerados crimes hediondos, tá certo? Vem previsto lá no artigo 1º, né, da Lei 8.072, no seu inciso 4º, né, e não é um texto originário da Lei dos Crimes Hediondos, da Lei 8.072. Essa foi uma redação, essa redação do inciso 4º, é uma redação dada pela Lei 8.930 de 94, tá certo? A nossa Lei dos Crimes Hediondos, só para pontuar a vocês aí, a nossa Lei dos Crimes Hediondos é uma lei de 1990. E a inclusão ou o desenho atual que leva em consideração extorsão mediante sequestro vem com a Lei 8.930 de 94, tá certo? Tenho certeza que vocês já possuem uma noção, né? Mas não me custa aí destacar, né? Afinal de contas, a Lei dos Crimes Hediondos vocês estudarão com mais profundidade, com mais afinco, lá nos nonos e décimos termos, né? Nono e décimo termo. Mas a Lei do Crime Hediondo, na verdade, apresenta lá várias características que eu não gosto de usar essa palavra, mas é a mais correta, endurece o cumprimento da pena, tá certo? Existem alguns pontos em relação à Lei dos Crimes Hediondos que foram considerados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. Cito a vocês ali aquela questão da fixação do regime fechado, do artigo 2º, parágrafo 1º. Inicialmente, era obrigatório o cumprimento da pena todo, né, no regime fechado. Foi considerado inconstitucional. Depois, o parágrafo 1º, né, o artigo 1º, o artigo 2º do parágrafo 1º mudou a redação, colocando que deveria iniciar no regime fechado, e por mais uma vez o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional essa norma, tá? Então hoje, aí, só para fins didáticos, lembrando aí as aulas do 3º termo, né? A fixação do regime inicial de cumprimento de pena para os crimes hediondos leva em consideração a regra geral do artigo 33 do Código Penal, tá bom? Citei aí só para destacar a vocês, né, que a Lei dos Crimes Hediondos, ela é muito mais processual, a natureza dela é muito mais processual do que propriamente material. Ela é muito mais executória, falando em execução penal, que é outra disciplina que vocês terão mais adiante, do que propriamente material, tá certo? Maravilha. Então, seguindo aí, vamos adentrar agora ao estudo da figura simples, tá? É um tipo penal gostoso, confesso a vocês que esse é um tipo penal gostoso de estudar. Não possui um desenho típico aí difícil, né, de se entender, tá bom? Então diz lá o nosso artigo 159, caput do Código Penal, que nos apresenta a figura simples, ou né, a estrutura dogmática penal do artigo do crime de extorsão mediante sequestro. Então, sequestrar pessoa com o fim de obter, para si ou para outrem, qualquer vantagem, como condição ou preço do resgate. Pena reclusão de 8 a 15 anos. Então, essa é a nossa estrutura típica. Como nós temos seguido aí, né? Iniciamos o estudo pelo bem jurídico protegido. Quando se fala em bem jurídico protegido, relembrando aí, né? Afinal de contas, já faz um bom tempinho que a gente não entra no estudo de um tipo penal, né? Quando se fala em bem jurídico protegido, lembramos aí, né? Digamos, o objetivo, a razão de existência do nosso tipo para proteger algo que interessa à coletividade. Então vem a pergunta: o que, afinal de contas, o nosso legislador resolveu proteger, penalmente dizendo, com o crime do artigo 159, com a previsão legal do artigo 159? E aí, pessoal, nós temos que nos atentar aí na construção, né, a duas expressões ou a dois elementos. Primeiro elemento, o verbo sequestrar, e segundo, o elemento normativo chamado de vantagem, expresso, né, através da palavra vantagem. Fitando os olhos sobre essas duas expressões contidas no caput do artigo 159,
nós, de plano, concluímos que estamos diante de um crime, né, que tem, enquanto bem jurídico protegido, dois elementos, dois interesses esculpidos na Constituição e que merecem proteção. O primeiro deles é o patrimônio, né? O principal, não estou dizendo assim, quando eu estou falando na questão de principal, não estou me referindo à questão de importância, tá? Aqui, os bens, de uma forma geral, seja qual for, têm a mesma importância. Mas eu digo principal, justamente levando em consideração a classificação ofertada pelo nosso Código Penal em relação ao crime de extorsão mediante sequestro. Então, o Código Penal, quando desenhou o artigo 159, quando desenhou o crime de extorsão mediante sequestro, não o classificou como, por exemplo, um crime contra a liberdade individual. Não o classificou como um crime contra a vida ou como um crime contra a integridade física. Quando o legislador esculpiu o crime de extorsão mediante sequestro, ele achou por bem classificá-lo como um crime contra o patrimônio. Então é por isso que eu digo que o patrimônio é o principal bem jurídico protegido pelo nosso crime de extorsão mediante sequestro. Mas não é o único, diga-se de passagem, né? Como vocês podem estar observando aí, temos também a questão da liberdade individual. Afinal de contas, ninguém é obrigado a fornecer, a dar, a abrir mão, a transferir qualquer tipo de vantagem a outrem, se não o faz de forma livre e consciente. A partir do momento que eu sequestro, então, alguém com o objetivo de exigir da família, dos familiares, de uma forma geral, pai, mãe, filho, esposa, a liberalidade de uma quantia, por exemplo, em dinheiro, que é o mais comum, eu estou o quê? Atingindo pontualmente, estou atingindo diretamente a liberdade individual daquela família ou daquele, podemos assim dizer, daquele familiar. Né? Afinal de contas, ele vai ter que abrir mão daquela quantia em dinheiro para reaver a liberdade, né, do meu, da minha vítima, né, do meu sequestrado, tá bom? Então, considerando essas duas circunstâncias, esses dois cenários, sequestrar e a vantagem, nós não, né? Na verdade, a doutrina de uma forma geral, e nós também professamos aí, que tanto o patrimônio quanto a liberdade individual são bens jurídicos protegidos, tá certo? Chama a atenção de vocês também, estava esquecendo dessa característica importantíssima, né, que a gente vem carregando aí desde o estudo do crime de roubo, né? Mais uma vez estamos diante, enquanto classificação também, de um crime complexo, tá ok? O que significa isso daí? E aí eu quero só chamar a atenção de vocês, né? Nós temos aí uma pluralidade. No nosso caso do artigo 159, fala em dualidade de bens jurídicos que são protegidos, né? Por isso que é chamado de crime complexo. Tomem cuidado, tá? Que alguns doutrinadores, eles costumam, digamos, conceber o crime complexo, né, te ensinando, como a fusão, e simplesmente a fusão de dois delitos anteriormente considerados. Essa concepção, ela não está errada, mas ela está incompleta, tá bom? É isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Ela não está errada, mas ela está incompleta. Por quê? Quando se fala em crime complexo, eu falo na fusão e eu tenho que lembrar justamente da fusão de dois delitos anteriormente considerados. Mas esta fusão, ela só é possível a partir do momento que eu considero a dualidade, ou melhor, a pluralidade de bens jurídicos protegidos. Isso significa dizer o seguinte, dois pontos aí, ó. A partir do momento onde eu tenho uma pluralidade de bens jurídicos protegidos, eu tenho também a pluralidade de delitos que eu levo em consideração para classificar um tipo penal como crime complexo. No nosso caso, então eu tenho dois bens jurídicos protegidos, como vocês viram. Nós temos aí
o patrimônio e nós temos aí a liberdade individual. Consequentemente, eu posso dizer que o crime do artigo 159 é a fusão de dois tipos penais anteriormente considerados. Quais são? O crime de extorsão, que leva em consideração, né, o patrimônio, tá? E nós temos o crime de sequestro, que leva em consideração a liberdade individual. Não preciso muito esforço para explicar isso para vocês. Por quê? Vamos lembrar lá enquanto classificação do Código. O crime de extorsão, ele vem no artigo 158 do Código. O Código Penal, enquanto artigo 158, classifica o crime de extorsão como um crime contra o patrimônio. Primeiro bem jurídico protegido. Já o artigo 148, que traz o nosso crime de sequestro, é um crime contra a liberdade individual. Vem classificado no Código como um crime contra a liberdade individual. O segundo bem jurídico do nosso artigo 159, qual é? A liberdade individual, tá certo? Então também só cuidado com isso daí, que quando você encontrar aí na doutrina, né, digamos, a concepção do crime complexo como um crime cuja a existência da fusão de dois outros delitos, essa concepção está incompleta, ela não está errada, mas ela está incompleta. Por quê? Porque ela tem que considerar anteriormente os bens jurídicos protegidos, tá certo? Maravilha. Seguindo aí, uma questãozinha boa para a prova. Ó. Além do patrimônio e da liberdade individual, há mais algum bem jurídico protegido no artigo 159 do Código Penal? Antes da gente seguir com essa questão, só queria explicar para você o seguinte. Mais adiante a gente vai retomar esse ponto, mas eu já gostaria que você tivesse em mente a seguinte posição, o seguinte questionamento, tá? Perceberam que na leitura do caput do artigo 159 nós não encontramos violência, seja ela própria ou imprópria, e a grave ameaça? Guardem essa informação, reflitam sobre essa informação para a gente poder seguir, tá? Então, mais uma vez, eu vou fazer a leitura para você da questão. Além do patrimônio e da liberdade individual, há mais algum bem jurídico protegido no artigo 159 do Código Penal? E aí, pessoal, nós encontramos, tá? Mais dois bens jurídicos protegidos, só que nas suas figuras qualificadas, tá certo? Quais são essas figuras qualificadas? A do parágrafo 2º e a do parágrafo 3º. Peço desculpa a vocês aqui nesse quadrinho amarelo à sua esquerda, tá? A palavra qualificadas, né? Saiu aí, devido a só uma colocação do quadrinho aí, saiu separada de forma equivocada, tá? Eu preciso, depois, mais adiante, eu vou consertar, mas considere aí só essa falha aí na hora da configuração do quadrinho. Vamos voltar, então, aí à nossa aula. Então, nós temos aí, então, além do patrimônio e da liberdade individual, né, nós temos também o quê? A integridade física e a vida. Né? Integridade física no parágrafo 2º e a vida no parágrafo 3º enquanto figuras qualificadas. Professor, mas afinal de contas, por que o senhor chamou então a atenção para dizer que lá no CAPT não tinha violência e não tinha grave ameaça enquanto, né, meios de execução, né? Pelo menos explicitamente, tá? Depois, né? Pois mais adiante a gente vai voltar a esse ponto. Eu chamei a atenção de vocês justamente porque a gente tem que considerar também a integridade física no parágrafo 2º, então ele não está no caput, está no parágrafo 2º, e nós temos que considerar a vida no parágrafo 3º, a vida não está no caput, está no parágrafo 3º, tá certo? Essa questão dos meios de execução, da violência e da grave ameaça, mais adiante a gente vai voltar a esse tema, tá? Quando a gente chegar na questão ali do núcleo do tipo, tá bom? Objeto material do nosso crime em estudo. Bom, não poderia ser diferente. Se eu digo sequestrar pessoa com o fim de obter, eu estou me referindo que o objeto material do crime é a pessoa humana, afinal de contas, é ela que sofrerá, né, a privação da sua liberdade e do seu patrimônio, tá? Ela que vai ser atingida na sua integridade física ou até mesmo na sua vida, se a gente considerar o resultado morte do parágrafo 3º como nós vimos, né? É a pessoa humana, em suma, é a pessoa humana que sofre toda a carga negativa do nosso crime em estudo, tá certo?
Mais adiante a gente vai tecer até algumas perguntas, né, a respeito disso daí. Mas guarde já isso na tua cabecinha, tá? Que aí você não vai errar na pergunta. Guarde isso na tua cabecinha. Quem será objeto material do crime estudo? Ou o que será objeto material do crime estudo? A pessoa humana. Ponto. Certo? Núcleo do tipo. Então, enquanto núcleo do tipo, nós temos o verbo sequestrar. O verbo sequestrar, ele significa privar alguém de sua liberdade de locomoção. Antes da gente seguir, gostaria de chamar a atenção, a tua atenção. Perceba que eu sempre que me refiro à questão da limitação da liberdade do cidadão para o artigo 159, estou utilizando a palavra ou a expressão, o verbo privar. Então, quando nós fomos entender aí o significado da palavra sequestrar, eu já iniciei para você dizendo assim: privar alguém de sua liberdade de locomoção. E a utilização dessa palavra, pessoal, não é a esmo, tá? Já toquei nesse assunto com vocês quando estudamos o artigo 157 e o 158 e volto aqui a refrescar a sua memória. Não sei se você recorda, mas quando falamos do artigo 157, do roubo, e quando falamos do artigo 158 da extorsão, em suas figuras circunstanciadas encontramos a expressão restrição de liberdade. Vimos lá que essa restrição é por um curto espaço de tempo necessário para a perpetração do crime. Quando falamos na questão da privação da liberdade, a doutrina costuma usar essa palavra privar, privação, para explicar o verbo sequestrar, no sentido de que o agente terá limitação de sua liberdade por um espaço maior de tempo. Tá certo? Então, sempre que você for se referir a isso, esse é o meu objetivo aqui nessa fala, tá? Isso é uma questão técnica. Nas provas da vida aí, não só da prova do professor Ayrton aqui, mas também nos concursos da vida. Sempre que você for fazer referência ao artigo 159 e for utilizar a menção, né, a expressão sobre a limitação da liberdade da vítima, use a palavra privação. Use a palavra, o verbo privar. Então, não vou usar o verbo sequestrar, uso o verbo privar, tá certo? São sinônimos. Nunca utilize a restrição da liberdade, porque você vai se equivocar. Se você encontrar essa expressão restrição da liberdade, você vai acabar se equivocando. Você pode, e aí assim faço essa observação, né? Você pode, em alguns autores, encontrar a palavra restrição, tá? Para se referir à questão do artigo 159, mas nos autores e nas obras antigas, tá? Por exemplo, o Nelson Hungria. O Nelson Hungria, quando ele ia falar da questão do extorsão mediante sequestro, ele usava a palavra restrição. Mas por que ele fazia isso? Porque ele estava errado? Não. É porque naquela época, quando ele desenvolvia lá o estudo do artigo 159, perdão, nós não tínhamos o desenho da restrição no artigo 157 e no artigo 158. Essa é a verdade. Então, na época dele, era perfeitamente possível a utilização dessa expressão restrição para se referir ao artigo 159. A partir do momento que nós tivemos a construção da restrição enquanto figura circunstanciada no artigo 157 e no artigo 158, a doutrina, para poder distinguir esses dois primeiros do artigo 159, da extorsão mediante sequestro, o que ela fez? Ela utilizou justamente a distinção entre as palavras restrição e privação, tá certo? Lembrando que a privação é a mesma coisa que sequestrar. Explica, né, o verbo sequestrar do nosso artigo 159. Maravilha. Então, primeira perguntinha, o verbo sequestrar engloba também a concepção de cárcere privado? Essa é uma perguntinha que eu faço a vocês, justamente considerando que o artigo 159 é um crime complexo. Quando nós vimos o estudo lá da razão, né, de ser o artigo 159 um crime complexo, lembram-se que eu citei a vocês que o artigo, né, digamos assim, o artigo 159,
falando na construção dos bens jurídicos, né, protegidos, iniciando pelo bem jurídico e culminando na questão da consumação, né, da união de dois tipos penais, um a extorsão, o outro o sequestro. Então, essa pergunta ela vem justamente em virtude, né, essa pergunta que está na tela, ela vem justamente considerando essa complexidade e a fusão do artigo 148, que é do crime de sequestro, tá certo? Se você for fazer a leitura do artigo 148, você verá que o nome em iuris dado pelo legislador foi sequestro ou cárcere privado. Então é por isso que a gente coloca, né, a pergunta: o verbo sequestrar, previsto no artigo 159, engloba também a concepção de cárcere privado? Perfeitamente. A resposta é positiva, tá? E o nosso doutrinador Kleber Masson, né? O confinamento da vítima em local fechado com pouca possibilidade de locomoção. Qual que é o raciocínio, tá? Perceba aí. Olha o fundamento. E tem fundamento, né? Bom, temos que a extorsão mediante sequestro é um crime complexo. É um crime complexo. E dentro dessa complexidade, ele representa o quê? A fusão do crime de extorsão e do crime de sequestro. Lá do artigo 148, esse crime de sequestro. Se o artigo 148, então, vem, né, para compor uma nova figura no artigo 159, ele vem com toda a sua carga dogmática, que significa o quê? Que o verbo sequestrar engloba também o cárcere privado. E aí vem a pergunta: professor, mas como eu vou distinguir então aí essas duas expressões, né? Lá do artigo 148, sequestro e cárcere privado. Como eu vou distinguir? Ambas estão, né, digamos assim, estão esculpidas, estão ali punidas pelo artigo 159. A distinção ela é meramente formal, essa é a verdade. Na prática, não tem distinção nenhuma em relação à punição. E explico a vocês. A palavra-chave, né, da distinção está aqui, ó, confinamento. Então, como que a doutrina costuma distinguir o sequestro do cárcere privado? Quando estamos falando no sequestro, estamos falando na privação da liberdade da vítima, não em um local fechado, não em um local de confinamento. Citar um exemplo para que você possa entender melhor. Imagine você que o cidadão A, né, o sequestra com o objetivo de pedir preço ou condição de resgate e leve o cidadão para um sítio distante da cidade, e permita a esse cidadão que ele circule, mesmo vítima do crime de extorsão mediante sequestro, mas que ele circule por todos os cômodos da casa, que ele circule pela área externa da casa desse sítio, dessa chácara. Que ele possa sair, tomar um sol, né? Poder ali, digamos, caminhar ali pelo quintal da casa, né? Por aquilo que se considera a área externa da casa. Nesse caso, a vítima, ela é vítima do crime de extorsão mediante sequestro, mas a sua modalidade de sequestro, tá? Privação da liberdade em sequestro. Quando se fala no cárcere privado, se tem uma ideia de privação da liberdade, né, em confinamento, cerrada, fechada em um cômodo da casa. Então, imagine o mesmo cenário onde o cidadão leve a vítima para este sítio, mas acabe deixando ela, né, durante todo o período, 24 horas por dia, fechada dentro de um quarto, sem poder circular pelos demais cômodos da casa, sem poder circular pela área externa da casa. Às vezes até a vítima está ali dentro do quarto amarrada, deitada e amarrada sobre um colchão. As amarras só são tiradas no momento que ele vai no banheiro ou tomar um banho. Então, nesse caso, estamos diante do cárcere privado, tá certo? Mais uma vez, antes da gente seguir, lembrando a vocês, tanto o sequestro quanto o cárcere privado estão incluídos no crime de extorsão mediante sequestro. Por que isso? Porque o crime de extorsão mediante sequestro é um crime complexo e traz toda a carga dogmática do artigo 148. E lá no artigo 158, né, há a punição tanto do sequestro quanto do cárcere privado.
Ou seja, o artigo 158, se você fizer a leitura lá do artigo 150, do artigo 148, se você fizer a leitura do artigo 148, você verá que o nosso legislador tratou da mesma forma, com o mesmo rigor, o sequestro e o cárcere privado, tá certo? Maravilha. Isso é pergunta boa para a prova, hein? Realizando a leitura do artigo 159 do Código Penal, encontramos algum meio de execução? Aqui é mais uma perguntinha, tá, pessoal? Para a gente, né, entender aí essa questão da extorsão mediante sequestro. Não sei se vocês recordam, né, quando nós falamos há pouco na aula, né, a respeito da não existência, pelo menos descrito, né, expressamente no tipo penal, na figura simples, dos meios de execução de violência e da grave ameaça. Fazendo a leitura do artigo 159, a gente não encontra, né, essa previsão. Aí vem justamente a pergunta. Realizando a leitura do artigo 159, encontramos algum meio de execução? Encontramos ou não? Não, né? Não encontramos. Mas como trabalhar com isso? Nós não encontramos. Essa é a resposta certa. Mas aí, pessoal, por que eu coloquei propositadamente essa pergunta, tá? Para discutir com vocês e aí é de forma unânime, tá? A doutrina, ela coloca o seguinte. Olha, tudo bem, estudante de direito, entenda a seguinte lição. É assim que ele diz. Olha, tudo bem. O artigo 159, ele não apresenta nenhum tipo de meio de execução. Nem a violência, seja ela própria ou imprópria, nem a ameaça. Mas é difícil imaginar que alguém possa ser vítima do crime de extorsão mediante sequestro sem violência ou grave ameaça. É difícil imaginarmos que alguém possa ser vítima do crime de extorsão mediante sequestro por desejo próprio. Logo, então partindo desses dois raciocínios, tá? Destas duas ponderações, a doutrina conclui da seguinte forma: logo, temos que concluir que tanto a violência quanto a grave ameaça são meios de execução implícitos do artigo 159. Está aqui do seu lado direito aí, né, a lição do Kleber Masson, né? Ele coloca assim: é óbvio que tais formas de agir, quais são essas formas de agir que ele coloca aqui? A extorsão mediante sequestro, bem como qualquer outro recurso que reduza ou impossibilite a defesa da vítima, estão implícitas, no verbo sequestrar. Quais são, então, essas formas de agir da extorsão mediante sequestro? A violência e a grave ameaça. Aí ele conclui, ó, pois não se pode imaginar um sequestro efetuado com consentimento válido da pessoa privada da liberdade. Né? A mesma coisa dizer assim, como eu posso considerar a pessoa vítima do crime de extorsão mediante sequestro se ela quer a privação de sua liberdade? Ela não está sendo obrigada, ela não está sendo coagida, ela não está sendo sequestrada, tá certo? Sujeito ativo do crime. Vamos lá para o nosso autor, né? E nesse caso aqui estamos diante de um crime comum, tá? Isso significa dizer que, fazendo a leitura do nosso artigo 159 aqui, no caput, não encontramos nenhuma, pelo menos no caput, né? Não encontramos nenhuma qualidade específica da vítima. Nas figuras qualificadas, em algum determinado momento a gente vai encontrar, tá? Como, por exemplo, a segunda figura qualificada do parágrafo 1º, que fala da questão da idade da vítima. Né? Menor de 18 ou maior de 60. Aqui, na figura principal, o nosso crime é comum. Por quê? Mais uma vez, fazendo a leitura do nosso caput do artigo 159, não encontramos nenhuma qualidade específica. Qualquer um de nós podemos ser vítimas do crime de extorsão mediante sequestro, tá certo? E aí vem a perguntinha básica para a prova. E se a privação de liberdade ocorrer pelas mãos de um funcionário público no exercício de sua função?
Essa, pessoal, é uma discussão, tá? Que ela deve ser ponderada. Já falo a vocês que nós temos aí o abuso de autoridade. Mas por que eu digo que essa digamos, né, essa, essa discussão tem que ser ponderada? Pelo seguinte, tá? E percebam que nós já estamos falando da nova lei de abuso de autoridade, né? Cito como exemplo para vocês aí o artigo 9º, né? Decretar medida de privação da liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais, né? Pena detenção de 1 a 4 anos e multa. O que eu quero dizer a vocês é o seguinte, nós temos aí, quando falamos da questão do abuso de autoridade, nós temos que ponderar aí, primeiro, que o funcionário público ele deve estar no exercício da função. Se nós tivermos ali um funcionário público, pode ser do mais baixo nível até o mais alto nível, da mais simples categoria até a mais complexa categoria do funcionalismo público. Se ele não estiver no exercício de sua função, eu não falo em abuso de autoridade. Eu tenho que falar no artigo 159, que é esse que nós estamos estudando perfeitamente. Tá? E segundo, aí é lógico que se o agente estiver, segundo ponto que eu quero ponderar com vocês, se o agente estiver no exercício de sua função, e ele, então, no exercício de sua função, decretar a medida de privação de liberdade, como, por exemplo, a prisão, seja ela em flagrante, seja ela preventiva, temporária, enfim, seja ela condenatória, em manifesta desconformidade com a lei, aí ele pode incorrer na extorsão mediante sequestro, se o objetivo dele for de obter uma vantagem, tá certo? É aquela coisa assim, né? Vou lhe prender se você não me der esta vantagem que não está prevista na lei, enquanto funcionário público, tá certo? Porque a gente não pode perder de vista, pessoal, quando a gente fala na questão do abuso de autoridade, a gente não pode perder de vista o seguinte, que o crime de abuso de autoridade, como vocês podem ver aí, nós temos mais artigos, mas o 9º é o principal, né, que fala lá, decretar medida de privação de liberdade é manifesta desconformidade com as hipóteses legais, é uma previsão que leva em consideração a atividade do funcionário público, mas não há previsão, perceba aí, não há previsão da obtenção de vantagem. Então, a partir do momento, e penso eu, a doutrina e a jurisprudência, né, ela vem, assim, a doutrina vem se manifestando de forma tímida, e a jurisprudência, por enquanto, não. Mas penso eu que, pelo fato de eu não encontrar no artigo 9º nenhuma previsão de vantagem, e se houver, por parte do funcionário público, a decretação da medida de privação de liberdade em desconformidade com a lei, mas com o objetivo de obter alguma vantagem, que é o que está descrito lá no 158, eu sou obrigado a sair da lei de abuso de autoridades e voltar para o artigo 159, por uma questão de princípio da especialidade. Tá certo? Então, assim, vamos, né, principalmente esse último ponto, vamos ponderar aí a existência ou não dessa vantagem, tá certo? Se o cidadão simplesmente privou a vítima, né, de sua liberdade, sem exigir, abuso de autoridade. Se privou exigindo, artigo 159. Mas assim, antes da gente seguir, quero ressaltar mais uma vez, tá? A jurisprudência não se manifestou sobre isso ainda. Até porque a lei de abuso de autoridade é muito nova. Tá? Eu estou desenvolvendo esse raciocínio, levando em consideração o quê? Os princípios do conflito aparente de normas, que é o princípio da especialidade. Né? Não é errado, desde que fundamentado de forma correta, não é errado pensar de forma distinta da minha, tá certo? Eu estou aqui muito mais propondo uma reflexão a vocês com relação a essa questão do abuso de autoridade, do que propriamente, quero deixar frisado isso, do que propriamente impondo a vocês um conhecimento. Na minha solução, levando em consideração o princípio da especialidade, conflito aparente de normas, eu fico com o artigo 159, tá certo? Maravilha. Vamos seguir.
Mais uma perguntinha, ó. Como responderá penalmente aquele que simula seu próprio sequestro para extorquir familiares? Lembra da questão, para responder essa pergunta, né? Lembra da questão do agente, né? Não poder por conta própria, né, privar a sua própria liberdade? Ou, implicitamente, como diz o Kleber Masson, né? Implicitamente, a violência, seja ela própria ou imprópria, e a grave ameaça devem estar presentes no artigo 159. Afinal de contas, como que eu posso imaginar o crime se o agente deseja a privação da liberdade? Então, e aquele raciocínio que nós construímos outrora responde essa pergunta. Como responderá penalmente aquele que simula seu próprio sequestro para extorquir familiares? Pode responder pelo artigo 159? Creio que não. Mas por qual crime ele responderá? Ele responderá pelo artigo 158, porque, afinal de contas, ele está constrangendo alguém mediante grave ameaça, é assim que a doutrina nos aponta, né? E esse alguém é o próprio familiar e o intuito dele é obter uma indevida vantagem econômica. Afinal de contas, ele está tirando dinheiro da família quando ele não tinha esse direito, né? Tá certo? Então a gente fala aí na questão da extorsão mediante sequestro. Desculpa, da extorsão só. Tô ficando louco. No caso, então vamos voltar ali, ó. No caso do agente simular o seu próprio sequestro para extorquir familiares, o crime é do artigo 158. Né, porque está obrigando, né, a família a fazer, né, aí para arrematar, a fazer o quê? A entregar o dinheiro, né, a ele. Sujeito passivo do crime. Nossa vítima. Então nós temos aí qualquer pessoa, né? Artigo 159 do nosso Código Penal. Nós temos ali por mais uma oportunidade, não há exigência da qualidade de nenhuma vítima. Pessoal, aqui, né, eu já falei, né, mas vou mais uma vez citar a vocês, né, fazer menção a vocês do parágrafo 1º, tá certo? Queria pontuar aí com vocês o seguinte: enquanto sujeito ativo, vamos construir o pensamento. Enquanto sujeito ativo, qualquer pessoa. Enquanto sujeito passivo, nós estamos estudando qualquer pessoa. Nós temos a figura lá, em alguns casos, que exige uma qualidade específica da nossa vítima, que o parágrafo 1º, que fala da questão do menor de 18, maior de 60. Alguns doutrinadores, tá? Alguns doutrinadores gostam de classificar, levando em consideração também a vítima, como crime próprio. Não é o meu caso, tá? Assim, eu digo, eu não gosto dessa classificação de crime próprio, levando em consideração a vítima. Eu acho que, na minha concepção, eu fico com aquela parte da doutrina que classifica o crime, os crimes em gerais como comuns ou próprios, levando em consideração a pessoa exclusiva do autor ou do sujeito ativo do crime, tá certo? Mas então, agora feita essa ressalva, vamos voltar lá no artigo 159, então, né? E enquanto sujeito passivo do crime. Então, estou diante de qualquer pessoa, tá certo? Qualquer um de nós podemos ser vítimas do crime de extorsão mediante sequestro. Não há qualquer menção à qualidade específica da vítima, a não ser aquela prevista no parágrafo 1º, quando fala da questão da idade das vítimas, tá certo? Questãozinha de prova aí, ó. Será possível a pluralidade de vítimas quando a privação da liberdade recair apenas sobre uma pessoa? O que a pergunta lhe faz refletir é o seguinte: uma única pessoa foi sequestrada. Eu posso ter uma pluralidade de vítimas nesse crime? Perfeitamente, né? Posso. Por quê? A resposta aqui, né, ela passa pela complexidade, essa é a verdade. Passa pela complexidade do crime do artigo 159. Tenho patrimônio, tenho a liberdade individual. Então, se eu tenho dois bens jurídicos protegidos, eu posso ter uma pluralidade de vítimas, mesmo que uma única vítima tenha sido autuada, tenha sido vítima da privação de liberdade. Né? Então, mais uma vez, eu posso ter aquela vítima que sofreu a privação da liberdade, está lá, né, no sítio, como eu coloquei, ou naquela casa, né, alugada especificamente para manter a vítima
no cativeiro e também posso ter aquela vítima que vai sofrer a privação do patrimônio, né? Aquela pessoa que vai sofrer o abalo em seu patrimônio. Às vezes é o pai, né? Sequestra o filho não tem o patrimônio é do pai. Mas aí o que nós temos? Mas o pai é que vai sofrer ali a consequência em relação ao patrimônio, tá certo? Mais uma questãozinha e também já tratei com vocês, né? Tenho certeza que todo mundo vai de pronto matar essa pergunta. Sequestrar um animal de estimação. Aquele poodlezinho, né, que dorme numa cama melhor que a nossa. Tem médico veterinário próprio, né? Come melhor que muita gente. Então, sequestrar um animal de estimação com o fim de obter vantagem com o pagamento de resgate configura o crime em estudo? Perceba que eu sequestrei o animal e estou pedindo resgate por ele. Se não pagar, eu vou matar o animal. Posso falar no crime de extorsão mediante sequestro? Não. Por que eu não posso? Objeto material. Quem é o objeto, ou melhor, qual é o objeto material do nosso crime em estudo? Estamos diante de um crime cujo objeto material é a pessoa humana. Logo, se eu sequestrei um animal de estimação, que não é objeto material do crime do artigo 159, eu tenho que falar o quê? No genérico, no artigo 158, que é o crime de extorsão, porque lá não exige, né, especificamente que a pessoa humana, né? Tá certo? A exigência, eu digo assim, lá no 158 não fala de privação de liberdade da pessoa humana, tá bom? Então, lá fala assim, na obtenção, né? Então você vai obter ali uma vantagem ilícita, né? Obrigando a vítima a fazer, deixar de fazer alguma coisa. Ou seja, você está de forma criminal, obrigando a vítima a dispor do seu patrimônio para reaver o seu animalzinho de estimação, tá certo? Elemento subjetivo do nosso crime. O último, prometo a vocês aí, né? Já devem estar cansadinhos, mas prometo a vocês aí que é o último elemento, tá? Da aula de hoje. Elemento subjetivo. Aqui é uma questão interessante, tá, pessoal? Que é o dolo específico. E por que específico? Isso é uma questão matemática, olhando para o artigo 159. Por quê? Então diz lá, com o fim de obter para si ou para outra. Toda vez que você encontrar, não canso de dizer, toda vez que você encontrar no desenho típico expressões, né, como com o fim de obter, com o objetivo de, né, você necessariamente estará diante de um dolo, de um crime doloso, mas a sua modalidade específica. Até colocando no quadrinho aí à sua direita, né, o agente tem por finalidade sequestrar para obter qualquer vantagem como condição de preço ou resgate. Ou seja, o objetivo do agente é especificamente ter, ao final de sua conduta, uma condição de resgate ou um preço de resgate. Essa é a verdade. Se ele desejar algo diferente, não estou diante do crime de extorsão mediante sequestro. Vamos explorar então essa concepção aí? Né? Primeiro, né, antes da gente seguir na exploração, não é admitida a modalidade culposa, tá certo? Não há previsão, não é possível. Isso é a regra nua e crua do artigo 18 aqui. Vamos entender então aí, para a gente, né, saber essa questão do elemento subjetivo, vamos entender aí o significado da expressão qualquer vantagem. O que prevalece? O que é posição majoritária hoje na nossa doutrina? Quando falamos na expressão qualquer vantagem do artigo 159. Essa expressão qualquer vantagem, ela deve ser encarada como, né, uma vantagem de natureza econômica e indevida. Isso é o que prevalece, isso é o majoritário. Ou seja, tem conotação econômica, pode ser sopesada, economicamente, e, consequentemente, ela é contrária ao direito, porque é um crime. Tá? Então, vamos buscar aí, dentro desse quadro, buscar um exemplo de atipicidade do crime em estudo. Imagine você, então, que o cidadão sequestre o filho de uma mulher para obrigá-lo, né, para obrigar a mãe a manter relações sexuais consigo. Nesse caso, pessoal, como não há elemento subjetivo, não há vontade do agente
em obter condição de resgate ou preço de resgate, essa conduta do criminoso ela será tipificada no artigo 148, que é o crime de sequestro em relação ao filho, e artigo 213, que é o crime de estupro em relação à mãe. Tá? Uma vez aí, ó, não há obtenção de obter vantagem econômica. Agora, se eu me posicionar de acordo com aquilo que defendem, né, alguns doutrinadores, ou seja, a posição minoritária, de que a expressão qualquer vantagem ela tem um significado amplo, sendo irrelevante dessa vantagem ser econômica ou não, tá? Que é o posicionamento minoritário, se eu for analisar novamente o mesmo cenário, eu terei ali no crime, eu terei a conduta do agente, né, tipificada no artigo 159. Olha o exemplo aqui, ó. Sequestrado, então, o cidadão sequestra o filho de uma mulher para obrigar, né, para obrigar a mãe a manter relação sexual. Não estarei diante do crime de sequestro em concurso material com o estupro, mas eu estarei diante do crime de extorsão mediante sequestro, do artigo 159. Por quê? Porque o meu objetivo era de obter uma vantagem. E essa vantagem é de cunho sexual, não econômica, tá certo? É uma vantagem de cunho sexual, e aí, se eu ficar com um posicionamento minoritário, eu posso considerar essa conduta como extorsão mediante sequestro. Lembrando mais uma vez, antes da gente seguir, que prevalece, vou até voltar aqui, né? Prevalece o posicionamento doutrinário e jurisprudencial de que a expressão qualquer vantagem prevista no artigo 159 deve ser entendida como vantagem econômica e indevida, tá certo? Maravilha. E ainda, né, é preciso a gente, então, para compreender, né, condição e preço. Afinal de contas, esse é o nosso objetivo. O objetivo nosso, que eu digo assim, enquanto criminosos, né? Esse é o objetivo do criminoso. Ele quer obter, para si ou para outro, uma condição de resgate ou um preço de resgate. Ele quer obter uma condição ou preço. Antes da gente seguir, já destaco: 99% dos casos, o criminoso busca o preço, não a condição, tá? Mas vamos entender então essa distinção, porque se a lei faz a distinção, nós temos que fazer. Condição. A condição seria qualquer comportamento humano, tá? Qualquer comportamento da vítima que venha propiciar, que venha a garantir ao criminoso a obtenção de uma vantagem, e aí se a gente falar na posição majoritária, econômica, tá certo? Exemplo aí que a gente cita, a assinatura de um contrato. Por exemplo, né, um contrato milionário para uma empresa para venda ou comercialização do seu produto. Então, os diretores da empresa acabam sequestrando, né, o filho da outra parte, ou da outra empresa, ou da outra, ou do funcionalismo público, né, falando aí na questão, se a gente for pensar, por exemplo, na questão das licitações, né, a fim de obrigar a vítima a assinar aquele contrato e, consequentemente, a empresa obter um lucro milionário com a venda do seu produto, tá certo? Agora, preço. Preço são justamente os valores expressos em dinheiro. Não precisa ser necessariamente dinheiro, mas é sopesado em dinheiro, tá? E aí nós temos os valores expressos, né? Entrega de dólares ou reais. Por que eu coloquei essa condição, ou melhor, essa explicação, esse entendimento de condição e preço aqui? Para você entender o porquê que prevalece o entendimento de que a expressão qualquer vantagem deve ser entendida como de valor econômico e ilegal, ilícito, né? Assim, não previsto em lei. Justamente por essa previsão final, condição ou preço. O preço, principalmente o preço, né? Nos leva a pensar em algo sopesado economicamente. Tá certo que você poderia contra-argumentar, dizendo assim, professor, mas quando a gente utiliza a expressão, quando a gente lembra da expressão condição, essa condição poderia ser uma condição, digamos, sexual, né? Um comportamento humano. Qual é esse comportamento? O comportamento é justamente aquele voltado à relação sexual, tá? Mas fixando os olhos na expressão, né, preço,
é que prevalece, então, mais uma vez aí, frisando com você, é que prevalece na doutrina e na jurisprudência, que a expressão qualquer vantagem deve ter natureza econômica, tá certo? E, pessoal, por hoje, né, paramos aqui, finalizamos aí no momento consumativo, como né, prometi a vocês, paramos aqui no momento consumativo do nosso crime, tá? Do crime de extorsão mediante sequestro. Próxima aula continuamos a partir deste slide, deste momento. Lembrando aí a você, né, antes da gente finalizar, por favor, né, eu vou disponibilizar a você lá no Aprender o recurso para que você mande a resenha, né, as anotações daquilo que você fez essa aula. Esse envio é obrigatório, tá certo? É uma forma, primeiro, uma forma de eu controlar a incidência aí sobre a aula, as pessoas que efetivamente participaram da aula e, consequentemente, também a sua participação, ela será sopesada na composição da sua nota final, tá certo? Então, a importância, não se esqueça, manda lá para mim. E segundo ponto, também que eu gostaria de deixar registrado aqui com vocês. Existiu alguma dúvida? Existiu algum ponto que gostariam de discutir, de ponderar, de colocar para a gente aí? Por favor, mandem e-mail, né? Entre em contato, estou à disposição de vocês. E se tudo der certo, com um pouco de paciência, a gente segue a vida aí, a gente segue a construção do conhecimento e logo mais estaremos juntos aí para dar continuidade aos nossos estudos, tá certo? Fiquem com Deus e boa semana a todos aí.